O tema daqui que a gente está falando é saúde emocional, mas na verdade essa saúde ela é manifestada em todos esses veículos de manifestação. Correto. Nós temos então a saúde energética. Aí que atua a acupuntura, a homeopatia, esse tipo de situação. Isso. Elas trabalham bastante pontual dentro da questão energética, que acaba tendo uma repercussão física também, né? Porque o componente energético ele acaba sendo muito próximo, né? Correto. Dessa dimensão física humana, né? Então é justamente isso. É energia também? É energia. Um pensamento, ou pelo menos uma pergunta, um autoquestionamento que a gente pode se fazer, por exemplo, em termos da nossa saúde energética. Eu penso mal dos outros? Quanto tempo por dia eu passo emitindo algum padrão de energia malévolo para uma determinada pessoa? Você gastando inutilmente a sua energia, preciosa energia aqui. Isso. Né, Isso do intrafísico. Essa é uma pergunta interessante para a gente ver como está meu nível de saúde energética. Tá? Daí a gente pularia, então, vamos pular. Isso. O psicossoma. O psicossoma é aquele componente, o veículo de manifestação da consciência que trabalha com o componente mental, psíquico e emocional. Tá? Então, quando a gente está falando aqui, na verdade, saúde emocional, a gente está focando muito o psicossoma mesmo. Esse veículo de manifestação. Então, são todos aqueles componentes psíquicos, afetivos. Então, como eu estava colocando no início, né, da nossa conversa, como é essa questão da minha tonalidade afetiva? A minha tonalidade afetiva é mais para minha própria manifestação, para minha própria autopreservação, ou além de me autopreservar, eu trabalho com ajuda, eu trabalho com assistência, eu trabalho com um nível de assertividade, um nível de aprimoramento constante da minha própria assistência a favor dos outros. Então, como é que é, por exemplo, meu humor em termos para ajudar os outros? Eu sou uma pessoa bem-humorada? No dia a dia? No dia a dia. E eu sou uma pessoa disponível e bem-humorada quando se fala de ajudar os outros? Isso é um bom indicativo da nossa saúde emocional, saúde do psicossoma. Tá? E aí, só para a gente não perder, claro, mental soma. Mental soma. O mental soma é o veículo de manifestação do componente ideativo da consciência. Vamos dizer assim, ideativo. Existe um grande aferidor, quando se fala de mental soma, que diz respeito ao autodiscernimento. Esse é vamos dizer assim, um mega atributo do mental soma. É o autodiscernimento, é a capacidade que a pessoa tem de discernir, de diferir, de diferenciar entre o melhor e o pior, entre aquilo menos importante, aquilo mais importante, aquilo mais saudável e aquilo mais patológico. Esse mega atributo, vamos dizer assim, do mental soma, o discernimento, ele focaliza as nossas prioridades, ele focaliza a nossa capacidade de implementar mudanças, tanto do ponto de vista mental somático, ideativo, tanto do ponto de vista psicossomático, né, emocional, dentro do ponto de vista energético ou do ponto de vista até físico. Então, esses 4 componentes, essa saúde como um todo, ela forma o bojo do que a gente estava colocando do paradigma consciencial. Né? Então, até gostaria de te colocar, depois dessa aula que tivemos aqui de holossoma, eu vou deixar o paradigma consciencial para você, meu amigo do Ciência e Consciência, após o intervalo comercial. De volta com o programa Ciência e Consciência. Hoje, posso dizer meu amigo, Dr. Marco Antônio Almeida, está aqui ao meu lado. E tenho convidados ilustres aqui. Eu faço uma referência especial ao Dr. Nário Takimoto, que também está aqui conosco. E eu tenho agora uma pergunta, na verdade, continuando a questão do paradigma consciencial, né? Você falou em bioenergética, a questão do holossoma, né? Essa questão toda foi muito bem explicada, gostei muito.
e tem aí a multiexistencialidade para ser colocada para você, meu amigo do Ciência e Consciência. A palavra está contigo, o abacaxi também. Quero saber que história é essa de multiexistencialidade e multidimensionalidade também. Bom, essa condição a gente pode poder resumir com uma palavra: a consciência não morre. Tá? Então, todo esse contexto que a gente trouxe aqui, a gente tratou sobre a questão do holossoma, tá? Os veículos de manifestação, existe um momento em que a consciência simplesmente descarta esse corpo humano, esse corpo físico, essa casca. Isso aqui passa a ser descartado, é o que na Socin a gente chama de morte. Tá? Nós temos um termo específico chamado de dessoma, que é o descarte do soma, justamente para tirar todo o contexto mitológico dentro do ato de morrer, da dessoma, né? Correto. Socin é sociedade intrafísica, é isso? Sim, claro. Socin, quando a gente fala, é sociedade intrafísica, né? Dentro de todos os movimentos, de todo o contexto cultural da sociedade intrafísica. Né? Correto. Então, o que acontece? A consciência não morre. Eu, você, espectador, telespectador, o internauta, a consciência não morre. Ela se manifesta, na verdade, em determinadas vidas sucessivas. Vidas humanas, como essa que a gente está aqui. Em um momento existe o descarte do soma, ou seja, a chamada morte física, né? E a pessoa continua se manifestando em outras dimensões, tendo a sua espiral evolutiva e a sua dinâmica evolutiva cadenciada, né, e contínua, tá? Justamente para que a pessoa continue no seu processo de aprendizado, de aquisição de trafores, como a gente colocou anteriormente, e burilação e trabalho e implementação cada vez crescente de uma saúde consciencial, diminuindo os trafares. Então, nesse sentido, até me permite, eu gostaria de recomendar a você que está me assistindo, você que gosta do conteúdo do Ciência e Consciência, uma entrevista muito interessante com a Mauri Pontieri. Ele falou sobre EQM, experiências de quase morte. E lá ele trata muito bem, com muita propriedade, dessa questão. E está aí para quem quiser se aprofundar nesse tema. Ali temos outros programas também interessantes, até um deles com o nome A Morte Não Existe. Então, quem se interessar, vai estar aparecendo aí o site que você já conhece, que é o www.complexes.org, e lá você vai poder efetuar o download desses programas e se aprofundar no tema. Perfeito. E uma condição interessante em termos de multiexistencialidade, quando a gente fala dentro do componente, dentro da análise da saúde consciencial, é que nós temos traços força e traços fardos que nos acompanham nas existências. Então, a gente pode já fazer uma prospectiva, ou pelo menos fazer uma ponderação aqui, que a cada momento que você trabalha a sua própria saúde consciencial nessa vida humana, você, na verdade, está fazendo um investimento a longo prazo. Sim, vale para a próxima. Vale para a próxima. E para a próxima. E para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Então, essa condição de trabalhar a saúde consciencial, levando em consideração a multiexistencialidade, leva em consideração isso. Nós carregamos dentro de si códigos de conhecimento, códigos de maturidade, códigos que a gente chama de paragenéticos, tá? Que são muito mais sutis do que a genética humana, mas códigos paragenéticos que, uma vez acessados, uma vez retrabalhados, uma vez burilados, eles potencializam de maneira exponencial a nossa própria evolução. Que interessante, quer dizer, um investimento que realmente vale a pena. Isso. Né? Não é passageiro, é definitivo. E não tem oscilação na bolsa, só depende da gente. A gente é que oscila, se a gente oscilar, aí cai. Achei bem interessante esse conceito, né? Um investimento realmente poderoso. E a multidimensionalidade nesse contexto? A multidimensionalidade está muito relacionada com o que a gente está colocando dessa vivência em múltiplas vidas, múltiplas existências seriadas. Acabou a existência aqui, nesse universo, eu vou ter em outra dimensão a continuidade dessa existência. Isso. É isso. Além disso, nesse exato momento, existe toda uma vivência que não leva só em consideração essa dimensão tridimensional, vamos dizer assim, da vida humana. Está tudo acontecendo aqui agora. Exatamente. Por exemplo,
A gente costuma brincar, costuma até usar como gancho didático, né, para a gente explicar